O outro assunto que chama a atenção na política, esse nacional, é a declaração pública do deputado federal, talvez o mais bem votado deputado do Brasil, o Eduardo Bolsonaro, que gravou um vídeo direto dos Estados Unidos dizendo que não pretende mais voltar para o Brasil, que vai se licenciar e talvez abandone o mandato, porque há um prazo. O deputado pode se licenciar, mas não é de forma indefinida. Ele tem que voltar para assumir. O Eduardo disse que não vai, que não tem planos de voltar imediatamente para o Brasil, porque se sente ameaçado pelo Supremo Tribunal Federal, mas particularmente pelo ministro Alexandre de Moraes. A curiosidade é que no mesmo dia em que Eduardo disse que não vai continuar como deputado, no mesmo dia, horas depois, horas seguintes, o Procurador-Geral da República disse que não vai caçar o passaporte do deputado como queria o PT. O PT foi que pediu isso. E estava na PGR para analisar. O pai dele, o Bolsonaro, falou sobre isso. E nós temos o vídeo, né? Veja. Hoje está sendo um dia marcante para mim. O afastamento de um filho. Mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida. O exemplo de Israel está vivo em nossos corações. É um povo que só se explica a sua sobrevivência e exercer seu Estado como um milagre de Deus. Como disse a Damares, sempre estive do lado de Israel, sempre estive do lado do bem, sempre estive do lado de Deus. Assim sendo, com todos os problemas que nós possamos ter no momento, nada se compara que os nossos irmãos judeus viveram no passado. Estou aqui do lado mais difícil, que é o lado do povo. Mas jamais traria minha consciência para estar do outro lado, no conforto, na luxúria ou na opressão. Sinto-me feliz, apesar de todos os problemas. Tenho uma família organizada, temos filhos que cada vez mais também nos orgulham na política, e temos vários parlamentares que nos dão força para continuar lutando para que o nosso povo não perca a sua liberdade. Esse é o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, lamentando que o seu filho tenha que se exilar nos Estados Unidos. A gente ainda não entendeu se isso realmente é um asilo político definitivo. O meu convidado de hoje no MRCast Política é do Partido Liberal, o mesmo de Eduardo. Inclusive, Eduardo sai e entra o Missionário Olímpio, que também é do PL. Missionário Olímpio, com muita sorte, teve apenas 27 mil votos e vai assumir aí um cargo como deputado federal. O meu convidado de hoje é o doutor Marcelo Queiroga. Ele é médico cardiologista,
já foi presidente da Associação de Cardiologistas, é especialista com especialidade internacional em ética médica, foi ministro da Saúde durante a pandemia e durante o governo de Bolsonaro, se candidatou a prefeito de João Pessoa e deu trabalho a Cícero Lucena, que quase perde. Hoje ele está aqui no MRCast Política para falar um pouco sobre a sua trajetória, a sua experiência na política e o que isso está relacionado com a medicina. Doutor Queiroga, um deputado federal importantíssimo do seu partido tomou uma decisão polêmica hoje. Ele está se afastando do cargo e começou já a anunciar, pelo menos foi o que eu entendi, anunciou que pretende morar nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro diz que está se sentindo ameaçado de prisão pelo Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal, pela Justiça Brasileira. Como é que o senhor analisa essa decisão do Eduardo? Uma decisão extrema, né, do Eduardo, que se viu perseguido. O Partido dos Trabalhadores solicita a retenção do passaporte do Eduardo. O ministro Alexandre de Moraes solicita o parecer da Procuradoria-Geral da República. Esse é um procedimento padrão. Deu um prazo de 5 dias. Esse parecer ele foi postergado, né, e só agora esse parecer veio contrário à apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. Mas o fato é que a gente vive um certo clima de insegurança jurídica no Brasil, né, que não começa de hoje, né, não começa do período eleitoral, mas já vem de antes, né, com aquele inquérito, né, que foi instaurado pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui eu relato fatos que são públicos, sem fazer um juízo de valor direto, com base no regimento interno do Supremo Tribunal, regimento interno esse que foi aprovado à época do regime militar, né? E a escolha daquele que iria comandar o inquérito foi feita de forma discricionária pelo seu ministro Dias Toffoli, escolhendo o ministro Alexandre de Moraes. E esse inquérito, que a grande mídia, né, tem chamado de inquérito sem fim, né? Ele fica aí, ele serve para tudo, né? Inclusive para fazer uma apuração de um cartão de vacinação do presidente Bolsonaro, que acaba concluindo que houve uma tentativa de um golpe no Brasil, um golpe esse que o próprio ministro José Múcio, ministro da Defesa, disse que não houve, né? Até que para haver um golpe é preciso haver uma liderança, é preciso haver forças armadas apoiando, uma série de situações que caracteriza golpes militares, como já houve aqui no Brasil, vários, né? Como, por exemplo, o que culminou com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro. O fato é que a gente vive uma ambiência de insegurança jurídica, uma ambiência em que inquéritos são instaurados no Supremo Tribunal Federal sem o parecer da Procuradoria-Geral da República, que é o Estado acusador. O Estado acusador é a Procuradoria-Geral da República, não é o Supremo Tribunal Federal. Não é? O Supremo Tribunal Federal é quem julga. O que nós estamos assistindo agora são situações extemporâneas, estranhas. Por exemplo, o atual presidente da República, ele foi condenado em 3 instâncias do Poder Judiciário. E como é que esses inquéritos começaram? Através da Polícia Federal, através da denúncia do Ministério Público, através do julgamento em primeira instância, através do julgamento na segunda instância, na terceira instância. O Supremo Tribunal Federal autorizou a prisão do ex-presidente após a condenação na segunda instância, de acordo com o ordenamento jurídico vigente do Brasil. Depois isso tudo muda, não é? O ex-presidente, aquelas acusações, elas somem no julgamento de um embargo de declaração, que naturalmente não é o instrumento jurídico, data veia que eu não sou advogado, mas pelo que nós temos informação pelos juristas, o embargo de declaração não serve para descondenar um réu que foi condenado em diversas instâncias do Poder Judiciário brasileiro, mas são fatos que estão aí. Né? Agora a gente está vendo essa situação aí que é absolutamente diversa do ordenamento jurídico,
essa questão da prerrogativa de foro muda, é uma prerrogativa de foro self-service, o Supremo sai pensando quem ele quer para julgar, o que é algo que não tem previsão na legislação, pelo que eu tenho sido informado. Então, tudo isso talvez faça com que o deputado Eduardo Bolsonaro se sinta ameaçado, não é? E com isso tenha decidido ficar nos Estados Unidos. Eu não sei se ele vai rever essa decisão em função do parecer da Procuradoria-Geral da República de não sequestrar o passaporte de Eduardo. Mas o fato é que nós torcemos fortemente que volte a reinar o império das leis, né? Um grande jurista, Ronald Work, ele discute essas questões das leis, né? O império da justiça, da lei. Então a gente quer que realmente o poder judiciário ele tenha a respeitabilidade que ele merece da sociedade, né? Que os ministros, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, eles passem a ser admirados pela sociedade, que eles não precisem recorrer aos jatinhos da FAB para viajar, como na época do julgamento da ação penal 470, o famoso mensalão, onde os ministros do STF eram verdadeiros heróis nacionais. E não é isso que nós estamos assistindo agora. Eu não digo isso com satisfação, até porque eu conheço e tive relacionamento com o ministro do Estado da Saúde, com diversos dos seus ministros, tenho muito respeito por eles. Aqui já fiz referência ao ministro Ricardo Lewandowski. Nós sabemos que o ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento da ação penal 470, ele votou ali como revisor contrário a todas aquelas questões que culminaram com as condenações do STF. Inclusive, à época, quando o Marcos Tomás Bastos apresentou uma questão de ordem para tirar os réus do Supremo Tribunal Federal e jogar para a primeira instância, ele defendeu, com base no Tratado de São José da Costa Rica, que todos têm duplo grau de jurisdição, com base nesse tratado internacional, do qual o Brasil é signatário. Então a gente está vendo essas coisas evaporarem. O que existe dentro da lei, o que existe dentro da jurisprudência, sendo relegado ao segundo plano, prevalecendo as questões de natureza política em vez das questões de natureza técnica, que é onde o Supremo, eu quero crer que o Supremo Tribunal Federal, inclusive a douta turma que vai aí julgar a recepção dessa denúncia feita pelo presidente Bolsonaro, uma denúncia inepta, que não é calcada em provas, é uma denúncia calcada somente numa colaboração premiada de um dos acusados. Nós sabemos o que se disse dessas colaborações premiadas em relação ao que houve com o chamado inquérito do Petrolão, presidido pelo juiz e atual senador Sérgio Moro. Então esperamos que esse clima melhore no Brasil, que haja uma pacificação nacional, para que o Brasil possa continuar essa democracia que né, que pelo menos que nós desejamos que seja, que foi inaugurada com a nova república, que completou 40 anos agora, né, com a Constituição Cidadã de doutor Ulisses Guimarães. O senhor obteve uma votação extraordinária em João Pessoa como candidato a prefeito. Isso lhe credencia naturalmente para ser candidato a governador em 26. Só que a preço de hoje, o principal líder do seu partido, Jair Messias Bolsonaro, está inelegível. E pode ser que ele seja preso nesse inquérito aí que o senhor falou, onde algumas pessoas já foram condenadas pelos atos do 8 de janeiro, outras fizeram um acordo com a Procuradoria, o Ministério Público, para declararem-se culpadas e ter uma remissão de pena. Outros ainda serão julgados e o ex-presidente pode pegar uma pena de prisão longa. O senhor acredita que isso vai acontecer? E sem Jair Bolsonaro, candidato a presidente, como é que o PL vai se virar? Bom, nós acreditamos em Deus, né, em primeiro lugar. E acreditamos também na justiça, né, e acreditamos que os senhores ministros vão julgar de acordo com os autos. Então, se assim o fizerem,
não há outro desfecho senão recusar a denúncia feita pelo Estado acusador, pela Procuradoria-Geral da República, que foi feita em relação ao presidente Bolsonaro, a qual eu já referi aqui, pelo que está posto, ser uma denúncia inepta. Mesmo assim, se ela for aceita, que os senhores ministros absolvam o presidente dessas cavilosas acusações que caracterizam uma verdadeira litigância de má-fé. Quanto aos recursos que ainda cabem no STF em relação à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né, inclusive um dos ministros disse que um manda, outro obedece, né, que missão dada, missão cumprida, né, o ministro, excelentíssimo senhor ministro Benedito, que foi o relator lá daquele processo lá em relação ao presidente Jair Bolsonaro, quando o presidente Bolsonaro reúne com os diplomatas, que é uma atribuição própria do presidente da República, não é uma atribuição do presidente do Supremo Tribunal Federal, à época o ministro Fachin, que eu reputo como um juiz muito discreto, né, mas na época ele fez esse tipo de reunião com embaixadores que foge da alçada de competência do presidente da Corte Eleitoral brasileira. É atribuição, sim, do presidente da República. Além disso, uma fala que o presidente Bolsonaro fez em 7 de setembro, que nada teve a ver com utilização de recursos públicos, de abuso de poder político e econômico, já veja que o presidente Bolsonaro reúne milhares de pessoas em praça pública sem necessitar sequer de um centavo dos recursos públicos. Então nós temos a esperança que o Supremo Tribunal Federal cumpra o seu papel e anule essas decisões que foram prolatadas do âmbito do TSE. Não é? Isso é o que deve ser a lógica do desfecho desses julgamentos. Os advogados do presidente da República, do ex-presidente Bolsonaro, estão trabalhando nesse sentido e nós acreditamos que o presidente terá os seus direitos políticos restituídos e, se isso acontecer, o desfecho é que ele será eleito presidente da República. Em relação à Paraíba, naturalmente, como você fez menção, a minha primeira experiência como candidato, eu obtive uma votação expressiva na cidade de João Pessoa, numa eleição que foi muito disputada, com candidatos muito fortes, a exemplo do ex-prefeito Luciano Cartacho, que foi o prefeito de João Pessoa por 8 anos, a exemplo do deputado federal Rui Carneiro, que nunca perdeu uma eleição proporcional, e do próprio atual prefeito de João Pessoa, que é uma figura política que já está na cena política desde 1990, quando foi eleito vice-governador com o saudoso poeta Ronaldo Cunha Lima. Então, uma eleição com atores, né, com protagonistas muito fortes, e eu cheguei ao segundo turno, onde disputei contra 4 máquinas, a máquina da Prefeitura, a máquina do Governo do Estado, a máquina da Assembleia Legislativa e a máquina da Câmara Municipal. Né? Então, não é fácil uma situação como essa. Mesmo assim, nós tivemos uma votação expressiva. O bolsonarismo, como é assim chamado, esse movimento conservador, é muito forte nas regiões metropolitanas. Em João Pessoa, o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018. Em 2022, houve um empate técnico com o atual presidente Lula. E se fosse eleição hoje, o Bolsonaro ganharia a eleição em João Pessoa, como em diversas capitais da região Nordeste. Então, o nosso partido está trabalhando com as oposições para buscar um palanque único. Já no primeiro turno, se não for possível, nós caminharemos em um palanque único no segundo turno, como foi o caso das minhas eleições, quando tive no segundo turno o apoio de Pedro Cunha Lima, o apoio de Efraim Filho, o apoio de Rui Carneiro, são apoios honrosos, né? E se isso for possível, no primeiro turno, sairemos com uma candidatura única. Se não for possível, sairemos com candidaturas separadas e faremos a defesa dos nossos pontos de vista, que naturalmente são um pouco diferentes do de Pedro, de Efraim, do próprio Rui Carneiro, mas temos uma convergência em relação a outros pontos, da necessidade de mudança no estado da Paraíba, que atualmente existe uma propaganda muito forte, feita pelo governo do estado, que domina todos os meios, quase todos os meios de comunicação, que diz que a Paraíba cresce mais do que os tigres asiáticos, quando na realidade o crescimento da Paraíba é um crescimento
residual, é uma espécie de voo de galinha. O setor primário na Paraíba anda cambaleante, o setor terciário, a indústria, tem muitas dificuldades. Aliás, na eleição da FIEP aqui, o candidato apoiado por Cícero Lucena e João Azevedo, só por ter essa referência, foi derrotado. Né? Então, a gente tem uma expectativa muito grande de que nós venceremos as eleições em 2026. O MRCast Política hoje teve a honra de receber neste episódio o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga,